Obrigado, Eliane, e muito boa tarde a todos. Alguns de vós conheço, o Giovanni, e a Alcina e a Glória. Não estou a ver a Inês, mas presumo que está aqui também. Um abraço para todos vós. E um abraço para todos os outros. Então, a Eliana tem fartado de me desafiar. Vocês conseguem ver alguma coisa? Agora sim, está indo. É? Ok. Pronto, então... Quer dizer, ainda não está o PowerPoint, está só, pelo menos para mim, está só o seu... E agora? Agora já vem tudo? Eu não vejo, vocês estão vendo? Será que eu... Aqui está-me a dizer que está a partilhar, mas... Aqui não está aparecendo. Não. Está aberto no seu computador? O PowerPoint está aberto? Tá. Professor, quando o senhor for compartilhar, coloca compartilhar, aí clica no ícone azul que fica compartilhar tela. Depois, quando aparece a segunda vez um quadradinho. É que eu acho que você usa mais o Zoom, né, professor? Agora, vem alguma coisa? Agora sim. Agora sim. Sim. Ok. Agora pode pôr... É isso, está ótimo. Estava a dizer que a Eliana tem-me desafiado já há algum tempo para integrar de uma forma mais ativa este grupo, ou este rede, melhor dito, de articulação, chamada Articulações, e temos falado sobre a possibilidade de se constituir um grupo de pesquisa sobre as narrações multimodais e pensando, digamos, na matriz desta rede, faz todo sentido associar as narrações multimodais ao desenvolvimento profissional. Portanto, ainda que o grupo de pesquisa esteja aqui neste ramo desta rede, este grupo vai ou tem possibilidades de se articular com este e com este. E eu gostaria muito que isso acontecesse. E vou tentar explicar como é que isso pode ser feito. Em primeiro lugar, é sabido, a literatura fala muito sobre isto, que a ligação entre as práticas de ensino e o desenvolvimento profissional pode ser feita de muitas maneiras, mas há duas maneiras que são habitualmente tentadas e que não dão bons resultados. Uma delas é através das qualificações académicas. E o que se sabe da literatura é que o aumento das qualificações académicas não garante por si só melhores práticas de ensino. A outra via que se tem tentado é fazer grupos de discussão para mudanças de atitudes, de crenças e percepções, e também se sabe que esta mudança de atitudes, de crenças e percepções também não conduz os professores a uma mudança das suas práticas de ensino. Então, eu, junto com a equipa de investigação que está sediada, ou que está a trabalhar em particular no Lab DCT, portanto, no Laboratório de Didática de Ciência e Tecnologia, que está integrada num centro de investigação que tem várias instituições de ensino superior e vários docentes, que é o CDTFF.
desenhámos um modelo de desenvolvimento profissional que assenta em duas comunidades. A comunidade de partilha entre pares e a comunidade de partilha entre investigadores. E o desenvolvimento profissional é a instância onde pode haver a confluência do resultado do trabalho de professores com investigadores e de professores com os seus pares. Portanto, não vou, digamos, maçar-vos com os detalhes deste modelo, mas a ideia que é preciso reter aqui é que este modelo assenta, digamos, em duas comunidades que trabalham paralelamente e que confluem no desenvolvimento profissional dos professores. E este desenvolvimento profissional está centrado nas práticas de ensino. E, portanto, o que se pretende é que as práticas de ensino melhorem os resultados de aprendizagem, este aqui melhorem em sentido lato, não é apenas em sentido de resultados escolares, etc. Portanto, estamos a falar de desenvolver capacidades, de desenvolver atitudes, etc. Portanto, em sentido lato, e é esta, digamos, esta intenção que está sempre presente no desenvolvimento profissional. Pronto, e é neste ponto que as narrações multimodais podem ter um papel fundamental. Em qualquer atividade, digamos, científica, a realidade a estudar, que é sempre singular e irrepetível, é sempre, numa primeira fase, objeto de uma descrição. E só depois dessa descrição é que se fazem estudos mais abstratos, mais detalhados, mais amplos, etc. Portanto, a primeira fase é sempre uma descrição. E uma narração multimodal é isso mesmo, é uma descrição. Mas uma descrição de quê? De práticas de ensino que, por natureza, são também singulares e irrepetíveis, mas são práticas sociais. Portanto, são práticas em que participam pessoas num contexto cultural e social. Pronto. E é esse contexto cultural e social que é, por natureza, multimodal, para o qual se construiu uma ferramenta que designamos de narração multimodal, que, conjuntamente com a recolha de dados independentes dessas práticas de ensino, que depois se faz uma narração multimodal, que é um documento escrito, mas que pode ser de tipo multimédia e que é um documento que, na forma final, é um documento público, partilhável e utilizável. E, como estão a ver, a partir do momento em que uma narração multimodal se torna pública, significa que ela pode ser usada não apenas pelos professores que a fizeram, mas por toda a gente. E, portanto, pode ser um campo riquíssimo, não apenas para o próprio professor, mas para outros conhecerem e enriquecerem as suas práticas profissionais. Portanto, a ideia é de se construir e alargar permanentemente um acervo público e digital de narrações multimodais, as quais, digamos, com um quadro teórico devidamente pensado, permite fazer investigação, permite fazer desenvolvimento profissional e alimenta sistematicamente práticas de ensino que podem ser melhores. É esta a ideia que é uma ideia muito simples e muito forte, que é de tornar as práticas profissionais públicas, partilháveis e utilizáveis por qualquer pessoa.
e que tem uma característica adicional, que é como estas narrações multimodais obedecem a um protocolo relativamente rígido, significa que elas depois podem ser usadas para fazer investigação com qualquer foco, com qualquer quadro teórico e em qualquer tempo. Ou seja, nós podemos fazer investigações com diferentes propósitos e com diferentes perspectivas, e podemos também utilizá-las para, no que diz respeito ao desenvolvimento profissional, podemos utilizá-las da mesma forma. Então, as principais funções da narração multimodal são permitir uma investigação em profundidade, preservar a natureza holística e complexa do ensino e aprendizagem, apoiar o desenvolvimento profissional, suportar práticas de formação de professores. E poderão estar a perguntar, então, e não existem outros instrumentos para estudar as práticas profissionais? Claro que existem, é óbvio, mas aqui, com as narrações multimodais, o que nós pretendemos é que elas sejam... tem uma completude que não encontramos noutras formas de relato, tem uma compreensão holística e, além disso, sejam, digamos assim, como já disse, públicas, mas que possam ser... nas quais as pessoas possam ter alguma confiança. Daí que elas necessitem, como irei dizer à frente, necessitem de serem validadas. As narrações multimodais, além disso, permitem estruturar a recolha de dados, permitem organizar e armazenar esses dados e permitem transformá-los no sentido de serem manejáveis e, portanto, poderem ser apresentados, como disse, de uma forma pública. Como as narrações multimodais estão bem estruturadas, elas permitem comparabilidade. Portanto, a partir do momento em que nós tenhamos um acervo relativamente grande, nós podemos comparar práticas profissionais de diferentes professores, porque não interessa se é o professor A ou B ou C, porque isso, a partir do momento em que elas se tornam públicas, elas estão anónimas, digamos assim. Portanto, mas pode-se comparar e, portanto, pode-se fazer estudos de larga escala, tirando proveito de métodos que nos permitem, digamos, condensar estes dados e retirar padrões com mais facilidade e, portanto, digamos, tirar partido desta característica das narrações multimodais. Outra mais-valia, isso é intrínseco à própria narração multimodal, é que ela usa a multimodalidade, porque ela é própria das linguagens das ciências, da matemática e da tecnologia, mas também é própria das próprias práticas profissionais. Ou seja, quando nós estamos numa dada atividade profissional, nós não utilizamos apenas uma linguagem, nós utilizamos vários modos e, portanto, esta multimodalidade é uma característica intrínseca da narração. Como disse, a narração tem 3 componentes, uma de recolha de dados, outra de elaboração do documento e outra de validação. Existem já vários documentos, há um livro em português onde é apresentado as narrações multimodais e várias investigações sobre como é que se pode utilizar a narração multimodal, também vários capítulos de como é que a narração multimodal pode estar ligado à formação inicial de professores, como pode estar ligado ao desenvolvimento profissional, etc. Depois, se estiverem interessados, eu posso dar-vos
digamos, o PDF deste livro. Existe também as narrações multimodais, também está publicado, digamos, internacionalmente. Em 2019 foi publicada um livro com vários estudos em termos internacionais, onde se relata mais uma vez, e digamos num outro registro, o que se pode fazer com as narrações multimodais nestes vários domínios que eu referi. Pronto, para terem uma ideia de como é que a prática profissional pode ser, ou como é que os profissionais podem desenvolver a sua prática profissional e como é que a narração multimodal pode estar relacionada com isso. Este esquema pretende dar uma ideia muito simples de como é que isso pode fazer. Portanto, há aqui uma primeira fase, que é uma fase de trabalho colaborativo com professores, no sentido de fazerem propostas de ensino. Essas propostas serão implementadas. Depois há uma fase de pesquisa, na qual os professores participam. Os resultados dessa pesquisa alimentam um novo ciclo, na qual participam os professores e podem participar colaborativamente também os investigadores. E este ciclo repete-se. Portanto, os professores podem participar nesta fase de pesquisa. Portanto, há um trabalho aqui de colaboração dos professores com os investigadores. Não precisam ser todos os professores. Há aqui um trabalho em que o trabalho é colaborativo, essencialmente com professores. Podem participar investigadores, mas não precisam de ser todos os investigadores. E, portanto, aqui privilegia-se um trabalho em que o registro é investigação. Aqui privilegia-se um trabalho em que o registro é trabalho profissional. Portanto, o trabalho normal do professor quando planeia o seu ensino. E depois há a implementação e volta a haver... portanto, o ciclo repete-se. Portanto, então, este primeiro ciclo repete-se, isto repete-se tantas vezes quantas as necessárias. Uma coisa que é importante terem uma ideia e é que nós não podemos ter a pretensão de mudar tudo no ensino. Geralmente isto funciona quando focamos num pequeno aspecto que queremos mudar, que queremos melhorar, e esse pequeno aspecto é o objeto da investigação. Reparem, não é o objeto do ensino, porque no ensino a gente tem que se preocupar com tudo. Mas em termos de investigação, só focamos um aspecto. E, portanto, a recolha de dados que é feita aqui nesta implementação apesar de recolher dados, sobretudo, na investigação, só vamos focarmos nesse aspecto em que estamos interessados. E no planeamento, só vamos, digamos, ter um cuidado extra nesse aspecto que queremos melhorar. Portanto, e é neste sentido que isto se repete. E pronto, eu penso que ficaram com uma ideia do que é que se pode fazer com as narrações multimodais. Penso também que ficaram com uma ideia das potencialidades que existem na articulação com as duas outras vertentes da rede de articulações, nomeadamente com escolas e o Articula Formação. E pronto, se tiverem alguma pergunta, eu fico à disposição. Muito obrigado. Agradeço, Bernardino. E tem outro desafio, né, que eu sempre digo, que é a gente conseguir inserir as humanidades, né, as linguagens, porque a gente tem vários alunos aqui, vários professores. O Mário entrou agora há pouco, são professores de história. Ontem, quando eu tive com o Silvio da UFABC, ele é da filosofia, e ele faz aquela questão dos memoriais. Lembra que eu te expliquei, né, que eu te falei naquela reunião, e aí era interessante a gente também tentar relacionar as narrações com essa outra questão, até para ver. Eles conseguiram 20 relatos nesses estilos memoriais, aí agora a proposta do centenário do Paulo Freire.
Aí eu acho que vai ser assim também muito interessante. Fica aí agora publicamente o desafio das humanidades. Glorinha, meu amor. Eliane, deixa-me só, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, porque eu, A Glorinha. como expliquei à Eliane, daqui a pouco, logo que acabem as perguntas, terei que me ausentar, está bem? Então, por favor. Oi, Bernardino, prazer estar aqui te ouvindo. Eu fiquei com uma dúvida, eu acho que foi muito rápido, assim, eu não percebi como é que se dá o primeiro planejamento. Qual é a relação desse primeiro planejamento com, por exemplo, a formação inicial ou com alguma atividade de extensão ou de pesquisa colaborativa? Se você pudesse dar uma luz aí. O primeiro planeamento ou planejamento, como dizem no Brasil, não tem nenhuma restrição. Tem é que ser explícito, que é para a gente saber quais são as intenções do ensino. E, portanto, não há nenhuma... Se as pessoas se quiserem basear em alguma coisa, podem fazê-lo, portanto, mas à partida não há nenhuma restrição. E como é que é a escolha que vocês fazem? A escolha, mais uma vez, tem que ficar, e isso é muito importante, tem que ficar justamente ao critério das pessoas que estão interessadas em iniciar um percurso de desenvolvimento profissional, porque não vale a pena iniciar esse percurso se for em algo que as pessoas não queiram, ou não gostem, ou não precisem. E, portanto, tem que ser em algo que as pessoas queiram, gostem e precisem. Portanto, não há nenhuma imposição de fora. Ok. Obrigada.